Olá! Pois bem, dando sequência à nossa conversa sobre a lei de lavagem de capitais, hoje a gente vai mergulhar a fundo. Vamos explorar os pontos mais espinhosos, sabe? As controvérsias e, principalmente, uma alteração legislativa que vai mudar o jogo a partir de 2026 na destinação dos bens recuperados. O impacto disso é gigantesco, então vamos lá entender. Ok, nosso caminho hoje vai ser o seguinte. Primeiro, a gente entende por que essa lei é chamada de terceira geração. Depois, vamos direto ao coração do crime, a infração penal antecedente. Na sequência, as peculiaridades do processo penal, que são bem específicas aqui. Aí, o ponto alto, a grande mudança nos efeitos da condenação que vem por aí em 2026. E para fechar, a gente lança um olhar crítico sobre os desafios que o sistema enfrenta hoje. Bom, vamos começar pelo começo, certo? É fundamental entender um conceito que parece teórico, mas na verdade é a base de tudo. Por que a lei brasileira é classificada como de terceira geração? E olha, isso não é só um detalhe acadêmico não, é o que define na prática todo o escopo da repressão à lavagem de dinheiro no Brasil. Muda completamente a forma como uma acusação pode ser montada. É aqui que o jogo vira. Pensa só, antes era um sistema bem restrito. A lei tinha uma listinha, um rol taxativo, sabe? Só crimes muito graves, tipo tráfico, terrorismo, podiam sujar o dinheiro que seria lavado. Com a lei de terceira geração, essa lista, ela simplesmente sumiu. Agora, qualquer infração penal, e quando digo qualquer, é qualquer mesmo, até uma contravenção penal pode ser o ponto de partida. Imagina o tamanho do leque que se abriu para a acusação. Essa reforma de 2012 foi, sem dúvida, um divisor de águas. O sistema, que antes era quase um funil, selecionando só os crimes mais pesados, virou uma verdadeira rede de arrasto. Agora, a capacidade de captura é muito maior, pegando dinheiro lavado vindo de praticamente qualquer atividade ilícita. E essa não foi uma mudança à toa, viu? Foi para alinhar o Brasil com o que o GAF, que é o grande órgão internacional nesse combate, recomenda. A pressão sobre o crime, de todos os tamanhos, aumentou e muito. Então, peraí, se agora qualquer infração pode ser o começo de tudo, isso nos joga direto para o que é de fato a espinha dorsal do crime de lavagem, a tal da infração penal antecedente. Porque, vamos ser claros, sem prova de que o dinheiro tem uma origem suja e ilícita, o crime de lavagem nem existe, ele nasce morto. E aí, nessa comprovação da origem, que o debate jurídico fica realmente interessante e complicado. E essa complexidade toda nos leva a um conceito processual chave, uma espécie de checklist obrigatório, uma condição sem a qual o Ministério Público nem pode dar o pontapé inicial numa acusação de lavagem. Estamos falando da... Exato. A famosa justa causa duplicada. O nome já diz tudo, né? Para a denúncia ser recebida, para a história começar, o MP precisa mostrar que tem um mínimo de prova, os tais indícios suficientes para duas coisas, não basta uma. Primeiro, os próprios atos de lavar o dinheiro, a ocultação, a dissimulação, e segundo, que esse dinheiro veio de um crime anterior. É como uma corrente com dois elos, se uma arrebenta, a corrente toda se parte. E olhem só essa decisão recentíssima do STJ. É um soco na mesa. Ela diz com todas as letras, se a acusação falha em provar mesmo que minimamente o crime que veio antes, a lavagem vira uma conduta atípica. O que isso quer dizer em bom português? Deixa de ser crime. A acusação desmorona. É uma ótima analogia pensar lavagem como um crime parasita, sabe? Ele precisa de um hospedeiro, que é o crime antecedente, para sobreviver. Sem hospedeiro, o parasita morre. Ok, mas a lei de lavagem não mexe só com o conceito do crime em si. Ela vai além, ela cria um verdadeiro microsistema processual, com regras próprias que, muitas vezes, passam por cima da lógica geral do nosso Código de Processo Penal. E o objetivo é bem claro, deixar a persecução penal mais rápida e mais dura. Vamos dar uma olhada em algumas dessas peculiaridades. E aqui temos um debate que sempre gera muita discussão, a autolavagem. A pergunta é simples, mas a resposta é complexa. A pessoa que cometeu o crime original pode também ser punida por lavar o dinheiro que conseguiu com esse crime? Parece estranho, né? Mas a jurisprudência brasileira disse que sim, é possível. Só que tem um mas bem grande aí, uma condição bem específica. E a chave para entender essa condição está nessa decisão do STJ, atos diversos e autônomos. Vamos traduzir isso com um exemplo prático. Imagina alguém que cometeu um crime, pegou o dinheiro e simplesmente foi lá e gastou. Isso, para o direito, é só o exaurimento do crime, a etapa final. Não é autolavagem. Agora,
Se essa mesma pessoa pega o dinheiro e cria uma empresa de fachada, mistura com dinheiro lícito, emite nota fria, percebe? São atos novos, independentes do crime original, com o objetivo claro de disfarçar a origem. Aí sim, bingo, temos a autolavagem punível. Agora, se preparem para uma das regras mais duras, uma verdadeira quebra de paradigma no processo penal. No processo comum, a regra é: o réu foi citado por edital, não apareceu, desapareceu. O que acontece? O processo e a prescrição ficam congelados. O relógio para. Na lei de lavagem de capitais, o relógio não para. De jeito nenhum. O processo continua correndo mesmo sem o réu, que vai ser defendido por um defensor dativo. O recado aqui é claro: fugir não vai adiantar para esperar a prescrição. O julgamento vai acontecer, com ou sem a presença do acusado. É uma medida fortíssima. Muito bem, chegamos agora no ponto central da nossa conversa de hoje, o gran finale, digamos assim. Vamos falar sobre os efeitos da condenação e, mais importante, sobre uma mudança legislativa quentíssima, que veio com a chamada Lei Antifacção e que vai mexer completamente com o destino do dinheiro e dos bens recuperados do crime. Mas antes de entrarmos na novidade, vamos só relembrar o básico, os efeitos clássicos de uma condenação por lavagem. A ideia por trás é uma só: o crime não pode compensar. Ponto. Então o que a lei faz? Primeiro, decreta a perda de tudo: bens, direitos, valores que tenham qualquer relação com o crime. E não para por aí. Tem também um efeito político pesado. A pessoa condenada fica proibida de exercer cargo ou função pública por um bom tempo. O objetivo é duplo: sufocar o crime financeiramente e tirar o poder das mãos de quem foi condenado. Só que a grande pergunta sempre foi: tá bom, perdeu os bens, mas para onde vai todo esse patrimônio recuperado? E é exatamente aí que a Lei 15.358, que entra em vigor em 2026, vem para mudar as regras do jogo. E a mudança, acreditem, é estrutural. Olha que interessante a diferença. No modelo antigo, tudo que era recuperado ia para um bolsão da União, que depois decidia como distribuir. A partir de 2026, a lógica muda. O que for recuperado em processos que correm na Justiça Estadual, fica no próprio Estado. O que for da Justiça Federal, vai para a União. O que isso significa na prática? Significa que aquele dinheiro, fruto do combate à criminalidade local, vai poder ser reinvestido ali mesmo, fortalecendo a Polícia Civil, o Ministério Público Estadual. É um incentivo econômico direto para que os estados invistam mais e mais no combate à lavagem de dinheiro no seu próprio quintal. É uma descentralização de recursos e de poder. Certo. Vimos a evolução, as regras, as mudanças, mas nem tudo são flores. Para a gente fechar, é preciso lançar um olhar bem crítico sobre os enormes desafios que todo esse sistema anti-lavagem enfrenta no dia a dia para se manter de pé e, principalmente, eficaz. E os desafios são gigantescos. Peguemos a sonegação fiscal, por exemplo. Temos a súmula vinculante 24 do STF, que amarra o início da ação penal ao fim do processo administrativo fiscal. Isso cria um hiato, um vácuo, que na prática dificulta demais usar a sonegação como crime antecedente da lavagem. E a tecnologia? A criptolavagem já é uma realidade, com ativos que desafiam completamente os métodos tradicionais de rastreamento de dinheiro. É uma fronteira nova e perigosa. Além disso, tem o debate doutrinário. Há quem defenda, como o professor Flávio Tureci, a necessidade de um processo penal coletivo, um modelo novo para dar conta dessa macrocriminalidade. Cada um desses pontos daria uma análise inteira só para ele. É um campo em constante ebulição. E tudo isso nos leva à pergunta de $1 milhão. A questão que, no fundo, nunca se cala. Como é que o sistema jurídico consegue encontrar o equilíbrio? De um lado, a necessidade inegável de uma repressão forte e eficiente contra a macrocriminalidade. Do outro, a proteção que tem que ser intransigente das garantias fundamentais de cada um. Encontrar o ponto exato nesse pêndulo? Bom, essa é a grande missão e talvez o grande drama do direito penal em uma democracia. Bom, espero que essa análise aprofundada tenha sido útil para organizar as ideias. Se esse tipo de conteúdo mais denso faz sentido, considere se inscrever aqui no canal e deixar um like. É o que nos dá força para continuar produzindo material com essa profundidade. A gente se vê na próxima.